E aí galera do Guarda Armário, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo do canal, onde a gente vai falar sobre o processo de aceitação, saída do armário, autoestima. E é um novo formato que eu estou experimentando aqui para conversar com meus convidados. Com vocês está aqui o Alexandro. Alexandro eu conheci no Next Up. Ele foi um dos intérpretes de Libras lá. E a gente vai conversar um pouquinho com ele como foi o processo de aceitação, saída do armário, como é que ele entrou nesse mercado e tudo mais que ele puder contar aqui pra gente. Então, Alex, seja muito bem-vindo. Alex, fala pra mim onde você nasceu, com quem você nasceu, quem foram as pessoas que acompanharam a sua infância. Eu nasci em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e moro com meus pais desde a infância, né? Sempre com a minha mãe e meu pai. Já tinha uma irmã mais velha naquele momento e atualmente tem uma irmã mais nova. Como é que foi a sua infância na escola e dentro de casa? Você já sentia que você era um pouco diferente dos outros meninos em relação à sexualidade? Era assim, um pouco mais feminino? Como é que era? Então, realmente eu sempre soube que tinha algo diferente em mim, né? Eu sempre me senti de forma diferente na escola e isso era perceptível para mim e acho que para meus pais também. Mas esse processo, né, ele foi se dando até em torno dos 15 anos, foi quando eu consegui realmente me reconhecer como uma pessoa LGBT. Na escola que eu estudei, a primeira escola de ensino fundamental, nem tanto. Mas quando eu mudei para uma outra escola que era maior, eu sofri bullying desde que eu entrei por muito tempo, em torno dos 4 ou 5 anos, de forma muito agressiva, tanto de forma verbal, né? Fisicamente nunca chegou a esse nível, mas sempre fui muito agredido verbalmente na escola. E que tipo de agressões aconteciam com você? Quais eram as coisas que as pessoas te falavam? Você lembra de alguma situação específica? Eu lembro que na 6ª série eles cantavam musiquinhas, né? Músicas que eram pejorativas, sempre ameaçando, né? Violentando a minha sexualidade. Justamente para eu não me envolver com meninas nem meninos naquele momento. Meninas porque não tinha interesse e meninos porque ainda aquilo não estava tão claro dentro de mim. Eu até tentava comunicar a direção da escola, que não dava muita relevância ao caso, falava com as pessoas para que elas pedissem desculpas e sempre aquela situação era recorrente, ela acontecia muitas vezes, né? E demorou muito tempo para que isso mudasse. E até isso mudar, você abria pelo menos com um amigo? Um amigo? Sim, eu tinha 2 amigos na escola, né? Uma menina e um menino, eu conversava com eles, mas era uma situação que também não tinha muita iniciativa por parte deles, né? Porque as pessoas da mesma turma, então fazia parte do mesmo ciclo de amizade. Quem foi a primeira pessoa e depois de quanto tempo ou por quantos anos você contou pela primeira vez para alguém da sua sexualidade? Foi ao vivo? Foi pela internet? Você lembra com quem foi essa conversa e quando foi? No início era um pouco complicado entender, sempre foi clara a minha questão da sexualidade, né? Em torno dos 13 a 14 anos, quando eu estava na 8ª série. Mas a aceitação por completa, aquilo realmente ter ficado claro para mim, foi com 18 anos, quando eu tinha terminado o ensino médio e no ano seguinte eu comecei a faculdade. Foi quando eu comecei a ter mais experiência, aquilo fez as coisas ficarem mais claras para mim. Só que só naquele período você foi ter a sua primeira experiência com outro cara, antes você já tinha tido. Conta pra mim como é que foi a sua primeira vez, não só sexual, eu tô dizendo na questão de ter tido a iniciativa para poder ficar com a primeira pessoa. E como que isso se deu? Você se permitiu? Como é que foi? Eu tive algumas poucas experiências antes dos 18 anos, 2 ou 3 no máximo, que foi uma questão muito mais afetiva, né, da tentativa, que não foram muito bem sucedidas. Foi aos 18 anos realmente que as coisas começaram para mim. Eu gostaria de saber como é que foi então para você chegar para seus pais e falar para eles o que tinha acontecido, o que estava acontecendo com você, quais eram as suas verdades que ainda estavam ocultas para eles. Então, eu meio que não saí do armário, fui jogado pra fora dele. Como assim? Porque teve uma briga familiar, né, que não me recordo bem, como eu tive com minha mãe. Eu sei que tava tendo uma questão, em uma das discussões deles com questões, isso foi colocado à tona. Tipo assim, mas seu filho é gay. E aquilo ali foi contado para meus pais que eu era gay, não foi bem eu que contei. Logo depois eles me chamaram pra conversar, né, e isso já tinha 15 anos. Foi aí que eles realmente souberam, porque eles me perguntaram e eu afirmei sim que eu era gay. Mas me conta como é que foi essa conversa, porque era que dia da semana, você chorou, você tinha apoio de alguém, alguém naquele momento te recriminou, como é que foi ser tirado do armário? Não foi uma escolha sua naquele momento de sair do armário? Sim, eu me senti muito frágil naquele momento, né? Realmente eu tinha muito medo. A conversa não foi tão tranquila de imediato. Naquele primeiro momento eu tive medo até de me expulsarem de casa. Foi algo que me deixou muito apavorado. Você chorou? Chorei muito. O
que você sentiu naquele momento? Eu senti, na verdade, medo e eu acho que eu não estava tão confortável porque eu estava no processo de descoberta interna, né? E aquilo ali tendo que entrar em confronto com uma descoberta externa também, parece que foi algo que deu um choque pra mim. Porque eu tinha que deixar claro pro outro aquilo que não era tão claro pra mim ainda. Então aquilo me deixou muito fragilizado. Até dessa fase dos 15 aos 18 foi um processo de aceitação ainda pra mim, de construção da minha identidade. Quando chegou aos 18 anos em diante, aquilo ficou muito mais claro. Realmente foi um divisor de águas na minha vida fazer 18 anos, que eu comecei a trabalhar, comecei para a faculdade, outras experiências. Então aquilo realmente foi empoderado a ponto de não tolerar mais, em nenhum momento. Eu não tolerava mais que as pessoas falassem algo de mim. Até porque se a pessoa falasse assim, é viado, eu falava viado mesmo, e não tinha problema nenhum lidar com isso. A dor te empoderou, então? Sim, naquele primeiro momento eu me senti frágil em ter sido exposto, né, daquela maneira aos 15 anos. Mas eu acho que ter sido exposto e ter tido aquela dor e ter esse tempo dos 15 a 18 anos realmente me permitiu me empoderar para isso. Como é que foi você se posicionar no mercado de trabalho, sabendo da sua sexualidade, sabendo o quanto o mercado é homofóbico, o quanto o mercado é preconceituoso, e você teve medo, você se escondeu, você viveu dentro do armário no começo da sua empregabilidade, como foi? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, a minha área ela é bem aberta para isso, porque geralmente eu trabalho na área de educação, né? Sou professor de educação infantil, fundamental e professor de Libras também. E na educação isso é um pouco mais tranquilo, eu percebo ao longo do tempo. Existe sim um preconceito com homens na educação infantil, mas com homens LGBTs na educação infantil isso nunca foi um problema para mim. Eu trabalhei, logo que eu comecei a iniciar o meu trabalho, né, enquanto carreira profissional, eu trabalhava com educação infantil e com pessoas com deficiência. Eu nunca sofri preconceito no mercado de trabalho por isso. Eu sei que é uma coisa muito recorrente, mas isso nunca chegou a mim. Não sei se foi algo único pelos locais que eu trabalhei, sejam locais muito acessíveis, com pessoas realmente que eram abertas às questões, mas tanto que quando eu comecei numa prefeitura específica, eu trabalhei sozinho numa turma de educação infantil como professor regente. E nunca foi questionado nada a respeito da minha sexualidade ou da minha relação com as crianças. Eu era visto como um professor da escola como os demais. Isso é muito comum, né? A gente ouve pais que são mal instruídos, que eles acabam tendo medo de um professor, de um orientador, se ele for LGBT. E quando você escuta casos como esse, que é puro preconceito, como você consegue driblar isso? Quais são os argumentos que você daria para esses pais, se tiver algum pai e mãe assistindo com medo que seu filho tenha aula com algum LGBT? O que você falaria? Deixar claro que primeiramente é uma profissão como as demais e ela pode ser ocupada por qualquer pessoa de qualquer gênero. Então isso independe do gênero e orientação sexual da pessoa. Se a pessoa vai cometer algum ato ilícito, isso vai depender da sexualidade. Pessoas héteros fazem abuso. Na verdade, a maior parte dos abusos são por pessoas héteros, né, em espaços escolares, por exemplo. Então a sexualidade em si, ela é indiferente do seu trabalho. Ela não vai influenciar de como que você vai interagir com as crianças, como vai ser o seu trabalho. A questão ali literalmente é profissional. A questão da orientação sexual ela é totalmente indiferente. Eu consigo perceber isso claramente no meu trabalho. A gente se conheceu por conta desse seu trabalho, você estava ali auxiliando também na tradução das aulas que a gente estava tendo lá no YouTube Next para o Léo. E eu achei fantástico pela idade que você tem apenas 21 anos, e você é uma referência no Rio de Janeiro em tradução de Libras. Quando você se tocou que você era essa referência lá, e como é que está sendo esse trabalho, como é que está sendo desenvolver esse trabalho? Então, algo um pouco estranho que acaba que isso nem cheguei a comentar com você em nenhum momento. Quando eu entrei na faculdade com 18 anos, eu comecei o meu curso de pedagogia, que eu estudo na UF, né, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e logo que eu iniciei, eu entrei em contato com uma pessoa surda, Felipe. Ele foi meu primeiro contato, né, com uma pessoa surda sinalizante, e na condição de aluno como ele, eu comecei a aprender língua de sinais com ele, para me comunicar com ele. E em torno de 3 meses, mais ou menos, de aula, teve a greve, só que eu comecei a aprender língua de sinais muito rápido. E durante o período da greve, eu fui convidado para auxiliar, né, alguns surdos no mestrado, porque estava tendo greve de servidores, e eu começando a sinalizar, os surdos começaram a perceber uma performance insatisfatória para o pouco tempo que eu tinha de aprendizado de língua de sinais. Eu fui indicado para fazer uma avaliação, de acordo com a minha militância e trabalho que eu tinha na universidade,
com a professora, Cristina Delu, e que ela me convidou para fazer uma avaliação, que naquele primeiro momento eu não tinha noção do que era. Logo nesse primeiro momento eu descobri que era uma avaliação para diagnosticar a superdotação, que são pessoas que têm habilidades, né, acima da média. E eu fui diagnosticado com uma pessoa com superdotação e eu pude perceber que alguns ganhos meus eram por causa da superdotação. No caso, eu tenho facilidade de aprender línguas, né? Então eu consegui aprender em menos de 3 anos vocabulário extremamente acadêmico e hoje eu trabalho com um nível alto, né, na área de tradução, trabalhando com conferências, né, nacionais e internacionais, e eu tenho consciência que é por causa da minha facilidade, das habilidades que eu tenho. Então isso mudou a minha vida. Em tão pouco tempo eu consegui realmente ocupar lugares que eu nunca imaginava ocupar na área de tradução. Recentemente, né, com menos de 3 anos na área de atuação, eu passei por alguns concursos, né, na minha área, e o último que eu passei em menos de 3 anos foi um concurso federal para tradutor. Isso para mim é um reconhecimento muito grande, né, do pouco tempo que eu tenho de trabalho na área. Qual é a sua relação também com o movimento LGBT dentro da comunidade surda? Você participa de eventos especiais? Você comentou uma vez que participou de casamento. Conta um pouquinho pra gente essa sua experiência. Sim, a comunidade LGBT ela é um número predominante, né, dentro da comunidade surda. A gente consegue perceber um número muito grande de pessoas LGBTs na comunidade surda. E realmente eu participo. E há pouco tempo atrás, que eu fui perceber que essa identidade minha enquanto intérprete LGBT era mais clara do que eu imaginava. Eu me via como intérprete. Recentemente eu consegui perceber, né, como intérprete LGBT e como intérprete negro, né, uma pessoa negra clara que é vista pelas outras dessa maneira. Eu não me lia tanto dessa maneira. Tanto um episódio até recorrente é que existe uma pessoa no Rio de Janeiro que sempre que ela tem um noivado, ela sempre me convida para interpretar. E eu fui perceber recentemente que era porque eu era LGBT e era intérprete. Isso não era algo claro para mim. E essa pessoa noivou várias vezes. Eu fui em todos os noivados dela. E depois que eu percebi que ela me convidava justamente por isso. Por eu ser uma pessoa LGBT. E isso era uma coisa que ficou um pouco mais clara para mim. E o Rio de Janeiro tem alguns eventos LGBTs, eu tento participar de todos, né? Participo de muito evento, porque eu sou um pouco reconhecido no Rio de Janeiro pela minha atuação na área. E a predominância de pessoas LGBT é algo que eu vejo que é marcante, embora ainda haja pouco movimento no Rio de Janeiro. A proposta desse ano, 2019, é que a gente possa movimentar cada vez mais esse movimento LGBT no Rio de Janeiro de pessoas surdas. Se você fosse dar algum conselho para alguém que achou esse vídeo, que está aqui assistindo a gente, que gostaria de ser pedagogo ou que a partir desse vídeo teve acesso a mais informações, que conselhos você daria para essa pessoa? Primeiro, se entender, eu acho que é o principal ponto, né? A gente se entende a partir das experiências que a gente tem. Então, quanto mais você participa de atividades e eventos, aquilo te enriquece de uma forma tão extraordinária que grande parte da minha formação se deu pela interação com o outro, né? Eu fui construída a partir das minhas relações. Todo mundo é assim. Mas por eu me permitir participar de muitas atividades na área LGBT e na questão do movimento negro também, isso permitiu entender algumas questões e entender também que lugar eu ocupo nessa comunidade. Entender que o preconceito que eu sofro é diferente de uma pessoa que tem a pele mais escura, uma pessoa que as características dela negra acabam sendo predominantes e aquilo é visto de primeira maneira. Tanto que eu me identifiquei como uma pessoa negra recentemente, porque eu sempre me identificava como pardo, e as pessoas diziam, você não é negro, você é pardo, você é branco. Parecia que eu tinha... E chegou um certo momento, de algum grupo que eu participava, que parece que eu virei branco por voto popular, né? Porque todo mundo dizia que eu não era negro, e todo mundo falava que eu era branco, e todo mundo falava tanto que eu era branco, que eu comecei a me ver como branco. Mas aquilo foi um momento tão triste da minha vida, que foi um momento mais triste, que me doeu mais do que quando eu não me via como LGBT. Porque todo mundo me via como branco e eu não me sentia branco, parecia que todo mundo colocava cartazes, tipo, você é branco, você é branco. E aquilo me sufocava de uma maneira tão grande, até que realmente foi no Next Up que aquilo ficou mais claro. Uma das participantes ela me perguntou assim, amigo, como você se identifica? Como negro ou como branco? Aquilo foi meio chocante assim. E eu me senti à vontade para ela dizer assim, eu me sinto como negro. Foi a primeira vez que você verbalizou através de palavras, em voz, através de uma pergunta de uma outra pessoa, que você se reconheceu como uma pessoa negra, foi ali? Sim, claramente, aquilo ali foi marcado. Embora eu me reconhecesse como pardo, mas pra mim o pardo não era tão claro o que era ser pardo. Hoje eu consigo ter uma outra nomenclatura que me faz entender um pouco mais, né? Uma questão mais conceitual.
Então aquele primeiro momento foi quando eu pude realmente entender assim, não, e eu me sentia à vontade de dizer pra ela que eu era negro. Eu sou uma pessoa negra, mas eu tenho a pele clara. E aquilo pra mim, ela falou assim, amigo, é isso. E eu entendo esse seu lugar que é o de não ser negro com a pele mais escura e você não ser branco. É um lugar que tá naquele meio que é confuso sim, mas você tem que se entender. Então aquilo me motivou a me entender cada vez mais. Te libertou? Me libertou. Foi algo realmente, era aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Porque justamente foi logo depois desse momento desse embranquecimento social, né? As pessoas me tornaram branco. Porque pelo que elas queriam ver em mim. Mas aquilo ali eu tava com aquela dúvida, aquela questão de não me entender como branco. Porque acho que o lugar de não me entender era muito mais confortável do que esse lugar que me colocaram de pessoa branca. Aquilo era realmente desconfortável demais pra mim. E naquele momento aquilo ali me deixou... Foi tão claro, foi um alívio tão grande que aquilo ali me abriu muitas portas. E engraçado que logo depois, não sei se foi coincidência ou não, parece que o mercado se abriu. Logo depois eu fui indicado, né, como intérprete negro. Alguém procurou o intérprete negro na internet, no Instagram, e alguém me indicou. E aquilo aí pra mim foi em seguida, né? Então aquilo ali foi tão marcante, foi assim, tipo, alguém me disse, alguém me permitiu, né, identificar como negro, e parece que todo mundo começou a me identificar como negro também. Aquilo ali me deixou muito feliz de ser convidada a participar de uma atividade, né, que era LGBT, mas que um dos pré-requisitos era que o intérprete fosse uma pessoa negra. Então aquilo foi marcante porque eram as duas identidades que eu milito muito hoje, que é o movimento LGBT e o movimento negro. E era para fazer o meu trabalho, que era para traduzir para Libras, ou seja, movimento negro, movimento LGBT e movimento surdo. Então, porque no Brasil nós temos quase 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. E nós temos em torno de 2 a 4 milhões de pessoas que são usuárias de língua de sinais. E muitas delas não sabem a língua portuguesa. Então a legenda ela não é útil para todas as pessoas. Então, para o surdo ter acesso aos vídeos, né, é importante ter sim acessibilidade em língua de sinais. Porque não são poucos surdos, são muitos surdos no Brasil. E os surdos que existem no Brasil, eles estão consumindo, mesmo sem muitas vezes entender, né, conteúdos de cabelo, de maquiagem, de carro, de LGBT, hétero, tipo, não importa qual que é o seu nicho, o que você está falando, você está falando de cinema, de série, você tem que entender que o seu vídeo hoje ele é público. E quando a pessoa entrar em contato e achar o seu vídeo, ela tem que entender se você está querendo passar a mensagem. Sua mensagem não chegará a todo mundo se você não for acessível. Então, entenda a necessidade de ter também a tradução. É tradução em Libras, né? Tradução em Libras. E Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Se vocês não sabem, vocês estão sabendo agora, viu? Então não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de deixar o seu like. Se gostou, comente, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. Samuca Gomes 4 no Instagram, Facebook Guardei no Armário e aqui no YouTube se inscreva no canal. Suas redes sociais, Alex? Facebook é Alexandro Lins, no Instagram é @AlexandroLins_. Então é isso, gente. Fiquem com o universo de vocês. Uma coisa muito boa eu desejo para vocês para esse ano. E qualquer coisinha, é só mandar mensagem. Se quiser participar, também está o link aqui na descrição para que vocês possam preencher o formulário. Então, beijão e até a próxima. Tchau, tchau.